Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. O Domingo de Ramos é o último domingo da Quaresma, que serve de pórtico para a Semana Santa. Do ponto de vista cristão, a Semana Santa, denominada antigamente de Semana Maior ou Grande Semana, é a semana que comemora o mistério pascal de Jesus Cristo, paixão, morte e ressurreição. É o tempo de mais intensidade litúrgica de todo o ano. A Semana Santa é a semana das semanas do ano. No Domingo de Ramos, a liturgia e a piedade popular se unem na síntese deste dia, verdadeira celebração dominical da paixão e, ao mesmo tempo, a comemoração da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O título de Domingo de Ramos e de Paixão do Senhor revela bem o caráter paradoxal e de contraste que associa o triunfo da entrada de Jesus com o drama da paixão, o sofrimento. A diferença de outros domingos, o Domingo de Ramos tem um desenvolvimento original e pedagógico para introduzir na dinâmica do mistério pascal. Bênção dos ramos, proclamação da entrada solene em Jerusalém, procissão à igreja, leitura da paixão, para terminar na Eucaristia do ressuscitado. Como indicam as orações de bênção, os ramos são destinados, antes de tudo, a festejar a Cristo Rei e a proclamar o triunfo de Cristo. Por isso, teria que ressaltar com algum gesto festivo, por exemplo, levantando os ramos uniformemente em alguns momentos do canto, seu significado de aclamação. O altar ou a cruz poderiam estar ornamentados com alguns ramos. Na liturgia revivem e se revelam os dois aspectos fundamentais da Páscoa: a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém como anúncio e figura do triunfo da sua ressurreição, e a memória da sua paixão marca a libertação da humanidade do pecado e da morte. Todos os evangelistas colocam em relevo a entrada solene de Jesus na Cidade Santa, aclamado pela multidão dos hebreus como Messias. Jesus queria entrar na cidade de Jerusalém para oferecer uma mensagem de paz e um programa de libertação, mesmo sabendo do risco de encontrar a morte imposta por aqueles que resistem a qualquer mudança em função da salvação de todos. Jesus queria entrar na cidade de Jerusalém para levar vida nessa cidade cheia de forças de morte em seu interior, como em qualquer cidade hoje em dia, cidade grande, na vida urbana. Ao entrar em Jerusalém, Jesus queria pôr o coração de Deus no coração dessa cidade para transformá-la em sonhada Nova Jerusalém, onde todas as nações se encontrariam. O fato da entrada solene de Jesus em Jerusalém tem um profundo significado da fé. Enquanto os chefes do Sinédrio pensam na eliminação de Jesus, nesse mesmo momento o grão de trigo que morre começa a dar fruto. Alguns pagãos pedem para ver Jesus. Esse pequeno grupo de estrangeiros é o núcleo da futura igreja. O Filho do Homem é glorificado, é reconhecido pelo resto de Israel e pelas primícias dos povos pagãos. Hoje somos chamados a reconhecer a divindade de Jesus, a sua messianidade, isso é, a sua ação de salvação em favor do mundo. Hoje somos chamados a entrar com Jesus no drama da sua paixão para compartilhá-la. A Igreja tem por vocação ser instrumento de Cristo em favor da redenção do mundo. A suprema lei na Igreja é a salvação das almas, diz o cânon 1752 do direito canônico. Hoje somos chamados a entrar em nossa Jerusalém interior, onde se encontram as contradições e ambiguidades, a trama de relações conflitivas, para entrarmos em nossa Jerusalém interior
será preciso que nos despojemos da vaidade, do prestígio, do poder e de todo tipo de instinto de violência montados no jumentinho de simplicidade e de humildade. Precisamos cuidar do coração da nossa Jerusalém interior através do esvaziamento, da purificação, para aquecê-lo e transformá-lo em espaço humilde, a fim de que o Espírito do Senhor possa entrar e habitar nele. A entrada em Jerusalém de um rei humilde que salva. Os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João entendem a entrada histórica de Jesus em Jerusalém como uma apresentação pública que Jesus faz de si mesmo como Messias, disposto a assumir sua missão até o final, aceitando a entrega e a própria morte de cruz. É uma entrada de rosto triunfal e coração amargo, onde uns, os simples, o aclamam e acolhem, enquanto outros, que são chefes do Sinédrio, o recusam e condenam. A entrada de Jesus na cidade santa de Jerusalém, cidade da paz, é um gesto simbólico que quer pôr em destaque o caráter messiânico da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Jesus é Messias Rei anunciado pelos profetas e por isso entra solenemente na cidade santa e é aclamado pelo povo como enviado de Deus. Mas as características externas desta entrada triunfal não têm nada de triunfalistas. Jesus não se apresenta como um vendedor militante diante de um exército, e sim como um rei da gente boa, do povo. Gente boa e gente simples tem poder de atrair qualquer pessoa, pois no seu coração não há maldade. Ao comemorar ritualmente este episódio da vida de Cristo, nós desejamos proclamar que Jesus é nosso Rei. Mas sua realeza não consiste na possessão do domínio universal, e sim que foi conquistada ao preço do sangue derramado na cruz, do sacrifício de sua própria vida. Ele chegou à realeza passando pela humilhação. Ele chegou ao domínio total graças à obediência perfeita à vontade do Pai. Nosso Rei é um Rei sofredor, que conserva as cicatrizes gloriosas das suas chagas. Penetrar no sentido deste paradoxo, que é o sentido do mistério da Páscoa, é uma graça própria do Domingo de Ramos. Ele vem como Rei Messias original, não em poder e glória como vingador de inimigos e salvador de amigos, e sim em humildade e simplicidade como salvador dos pequenos, dos marginalizados, dos excluídos, dos abandonados, dos descriminalizados, dos desprezados. Este Messias não responde a expectativas políticas da tradição. Jesus sabe que somente aceitando a missão, sem engano nem mentira, é que salvará os que o esperam, cujo número é majoritário, sem se esquecer dos minoritários que precisam ser salvos e das ovelhas de outro rebanho. O triunfo de Jesus está selado com a dor. Somente pela cruz se chegará à glória. A subida de Jesus a Jerusalém é um peregrinar para a Páscoa, para cumprir até o fundo a missão. Na sua entrada em Jerusalém, Jesus tem necessidade de um jumentinho, isso mesmo. Os guerreiros montam o cavalo. No Oriente Antigo, a mula e não o jumento era usado para os reis montarem e pessoas nobres. O jumentinho ou asno era usado pelos pobres para ser montado e também pelas pessoas de paz. Os evangelistas querem ressaltar o significado pacífico, prioritariamente espiritual interior da ação de Jesus Cristo. Jesus não é o rei guerreiro que vem conquistar pela força, nem o libertador político rodeado de carros de guerra, e sim o Messias da paz que traz a salvação, a vida em plenitude para os homens, uma vida que surge de seu próprio interior como uma fonte. Tal é o Rei de Israel, querido por Deus.
A observação de Marcos e Lucas sobre o asno ou jumentinho, que nunca montou pessoa alguma, tem sua importância. Marcos e Lucas querem sublinhar a dignidade de Jesus. Segundo os textos do Antigo Testamento, tudo quanto se utiliza no serviço de Deus não deve ser usado antes. Com este detalhe, os evangelistas nos mostram todo o respeito que sentem pelo Mestre Jesus e mostram também que Jesus é o Senhor, o Deus conosco, segundo o evangelista Mateus. Chama nossa atenção também que Jesus se designa a si mesmo como Senhor. Se alguém vos disser qualquer coisa sobre o jumento, respondei-lhe que o Senhor necessita dele. Poucos dias depois, Jesus será humilhado e crucificado, estará maltratado com crueldade humana. Mas agora nos é advertido antecipadamente que esse homem maltratado e assassinado é realmente o Senhor. O Domingo de Ramos é o começo da Semana Santa, na qual se situa o Tríduo Pascal. É como um prelúdio ou um pórtico pascal que anuncia a grande celebração do Tríduo. A Semana Santa é inaugurada pelo Domingo de Ramos, em que se celebram as duas faces centrais do mistério pascal: a vida ou o triunfo, através da procissão das palmas em honra de Cristo Rei, os ramos, e a morte ou o fracasso com a leitura da paixão correspondente e os evangelhos sinóticos. O de João é lido na Sexta-feira Santa. Pelas duas faces que este dia tem, é denominado Domingo de Ramos, rosto vitorioso, ou Domingo da Paixão, rosto doloroso. Por esta razão, o Domingo de Ramos, proclamação do mistério pascal, inclui duas celebrações, a procissão dos ramos e a Eucaristia. O que importa na primeira parte não é o ramo abençoado, mas a celebração do triunfo de Jesus. Em outras palavras, no Domingo de Ramos, são unidos os elementos triunfais, procissão e entrada, e elementos dolorosos, ou seja, a paixão. A proclamação da paixão de Jesus indica claramente a intenção de unir desde o princípio as duas faces do mistério pascal: fracasso e triunfo, morte e ressurreição, dor e alegria. Na liturgia do Domingo de Ramos, a ordem é o seguinte: primeiro, o triunfo, a procissão, a entrada solene e logo a paixão. É uma forma da Igreja atualizar o mistério sem divisão, convidando-nos desde o princípio a seguir Jesus Cristo até a cruz para podermos participar também de sua ressurreição. A vida não fracassa quando é dada pelo bem dos demais. Somente subindo à cidade santa e sentindo o grito simples das crianças e dos pobres e olhando com os olhos da fé e o coração para aquele que vem no jumento, é que poderemos compreender a grandeza da missão. No cortejo triunfal, Jesus caminha obediente até a morte e morte de cruz. Ele assume sua missão totalmente e definitivamente. Ele não se rebaixa nem foge de sua missão, apesar de tudo. Esta é a entrada de Jesus em Jerusalém, que se realizou dentro de sua alma no umbral da Semana Santa. Ele escuta o grito hosana da multidão, mas seu pensamento está fixado nas palavras de João Batista: eis aqui aquele que tira o pecado do mundo. Para qualquer seguidor de Jesus Cristo, a partir do mistério do Domingo de Ramos, existe uma chamada e exigência a fazer da vida e da missão como uma entrega por amor aos demais. É amar para salvar. A entrada interior na missão se produz quando se assume radicalmente essa missão em seu pleno sentido cristão e em suas verdadeiras repercussões humanas e sociais, e se produz quando não nos deixamos abrigar nem fascinar pelo triunfo externo, e sim pela verdade interna.
quando não nos deixamos vencer pela dor e sim pelo amor, quando não buscamos a maneira de utilizar os demais em nome de nossos interesses egoístas e sim de servir a todos. Que você possa ter uma Semana Santa muito abençoada. É o que eu desejo de todo o meu coração. E eu continuo no próximo áudio falando um pouco mais sobre a procissão dos ramos. Fique na paz.